Bom, vamos seguindo aqui agora e bora falar aí sobre Caleri. Temos aqui uma informação sobre a renovação de contrato do Caleri, mas antes de falar da informação, vamos comentar aqui, já que é o mesmo assunto, sobre um trechinho que ele fala depois do jogo, tá? Um trechinho de uma entrevista que ele dá depois do jogo, que ele fala sobre a questão da renovação. Olha aí, ó. No último ano de contrato, Caleri deixa o futuro nas mãos do São Paulo, abre aspas para ele. Isso fica para a diretoria. Eu tenho que fazer o meu, me colocar à disposição do técnico o máximo possível e tentar fazer a maior quantidade de gols no São Paulo, que é o que eu mais quero. Depois, sobre o ano que vem, a gente vai ter que repensar e falar no dia a dia com a diretoria, para ver o que eles querem e o que eu quero também. Fecha aspas para o Caleri, o que ele falou depois do jogo de sábado contra o Primavera, né? Que ele entrou no segundo tempo e fez o gol de pênalti aqui da vitória para o São Paulo. O último ano de contrato, a gente já está comentando um pouco sobre essa questão, né? Porque tá no último ano de contrato o Caleri, que a gente vai comentar sobre ele agora, o Luciano e o Lucas. Os três de uma vez acabam o contrato no fim do ano, né? Aí já comentamos sobre o Luciano, que já tem uma conversa aí já em andamento para renovar com ele. Com o Lucas não sabe ainda nada, né? Mas acho que também o São Paulo vai renovar aí com ele. Aí tá aí, ó. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo tem conversas para renovar com Jonathan Caleri. O plano do atacante, do Caleri, é ficar mais 2 a 3 anos no São Paulo, tá? Aqui são coisas diferentes, né? O São Paulo tem conversas para renovar com o jogador e o plano do atacante é ficar mais 2 a 3 anos no São Paulo. Assim, eu não acho que dá para meter 3 anos de contrato pro Caleri, porque o Caleri estava jogando mal ano passado, o jogador já tem 30 e poucos anos, ficou 9 meses fora e voltou bem, tá? Ele voltou bem, eu acho que ele voltou bem melhor do que todo mundo imaginava. Porque ele fez a cirurgia e ficou 9 meses fora. Então é normal o jogador demorar para conseguir entregar, até pegar ritmo, pegar confiança, tá simples fisicamente, isso demora um processo. E ele voltou bem melhor do que a gente esperava. Ele jogou 8 jogos e meteu 4 gols. Ótimo. Ótimos números. Não mais você lembrar que ele voltou agora depois de 9 meses, né? Tá pegando ritmo ainda. Então, assim, eu acho, tá, que tem que renovar com os 3, mas eu não acho que pode dar um contrato longo pros 3, porque eu repetindo, o Lucas não tá conseguindo jogar, não jogou ano passado, né? Também tem 30 e poucos anos. O Caleri também tem 30 e poucos anos, tava machucado, vindo de uma cirurgia e tava mal antes da cirurgia. Entendeu? O Luciano dos 3 vive o melhor momento aí já desde o ano passado, né? Que os 2 não jogaram, só o Luciano que jogou ano passado. Então eu acho que tem que renovar com os 3, mas não por 2, 3 anos. Eu acho que renovar até o fim de 27 seria o ideal. Né? Tem que contar até o fim de 26, renova por mais um ano até 27. Eu acho que, na minha opinião, seria o ideal. Mas São Paulo está em conversa aí pela renovação do jogador. Segundo Alexandre Vieira, vamos ver aí, né? Vamos ver por quanto tempo o cara vai renovar, porque ele vai renovar, né? A não ser que aconteça um negócio, né? Uma reviravolta gigantesca aí. Já são várias informações que ele quer ficar mais 2, 3 anos no São Paulo aí, para depois ir embora, para encerrar a carreira no time do coração dele, né? Na Argentina, que é o All Boys, se eu não estou enganado, acho que é assim que é o nome do time dele lá na Argentina. Ele mesmo já falou isso em uma live que ele mesmo fez na Twitch, né? Que ele falou, quer ficar mais algum tempo no São Paulo, depois quer encerrar aí no All Boys, que é o time de coração dele, da Argentina, né? Então, ele não vai renovar se acontecer um negócio assim, acontecer uma hecatombe no mundo. Caso contrário, ele vai renovar, vai ficar no São Paulo. Acho que dos 3 jogadores, o mais seguro que renova é o Caleri. Para mim, é o mais claro que ele é quase certeza que vai renovar e ficar mais um tempo no São Paulo. Certo, minha rapaziada? Falando sobre bastidores aí desse momento do São Paulo, porque a gente teve aí, acho que dezembro e janeiro, né? Acho que 2 dos meses mais conturbados aí da história do São Paulo, né? Foi um negócio maluco que aconteceu nesses 2 meses. E desde que o Casares sofreu impeachment, de lá pra cá deu uma amenizada nas coisas, né? Foi ficando um pouco mais tranquilas aí, né? Pessoas que tinham que sair, saindo, ainda tem gente que tem que sair. É verdade, vale lembrar disso, não saiu todo mundo ainda que tem que sair, tem gente ainda que precisa ser mandada embora, mas uma boa parte já saiu, né? E vamos falar sobre bastidores aí sobre isso. Inclusive a gente até comentou um trechinho aqui da entrevista que o Lucas deu,
depois do jogo de sábado, que ele fala da bagunça que tava o São Paulo, né? Ele usou esse termo, bagunça, pra você ver como é que é. E aquilo, tudo que vinha acontecendo, tem um impacto imediato dentro do campo, isso é coisa normal. Infelizmente, tem um impacto dentro do campo. Aí, olha só, bastidores aqui com o UOL traz. Nos bastidores do São Paulo, o clima agora é de maior tranquilidade após o fim do caos político que culminou com a saída de Casares. A mudança de ambiente também passa por uma nova dinâmica administrativa no dia a dia do clube. O Macis, o novo presidente, tem priorizado o expediente no CT da Barra Funda com a intenção de priorizar o futebol nos temas da gestão. Nesse processo, o Macis concedeu maior autonomia ao executivo de futebol Rui Costa, responsável por comandar a parte diretiva junto ao grupo de jogadores e à comissão técnica. Outro nome em evidência é o do gerente esportivo Rafinha, que mantém um diálogo frequente e individual com os atletas e é visto internamente como um dos símbolos da virada de chave vivida pelo São Paulo nos últimos dias, né? Desde que o Macis, né, falando sobre o Macis primeiro, desde quando ele chega no São Paulo, chega não, porque ele estava lá tem tempo, né? Quando ele assume aí o cargo de presidente, ele fala já fala várias vezes que a prioridade era o futebol, né? Aí tinha informação já que ele estava já com o projeto, com o planejamento já pronto para pagar os jogadores em dia, pagar o que estava atrasado, quem sabe que tinha atraso com os jogadores. Inclusive o próprio Rafinha, quando chega, fala, né, que já tem já um planejamento com a diretoria para poder pagar os jogadores e ficar tudo certinho, tudo em dia. E assim, o Macis, ele conversou com os jogadores, eu nem me lembro, tá? Eu ouso a dizer que esse ano, por exemplo, 2026, a primeira vez que os jogadores viram o presidente foi quando o Macis assumiu, entendeu? Porque aquela questão que a gente comentou. Acho que desde quando o São Paulo é eliminado ali da Libertadores, começa a politicagem no São Paulo, né? No sentido de eleição, porque tem eleição no fim do ano e na reta final do ano passado começou aquele pega pra capar do Belmonte com Casares, que os dois se rompeu, depois ele saiu, né, no final do ano lá, e começou aquela politicagem, né? Começou a politicagem, aí depois começou a oposição ganhar mais força, depois em dezembro começou a sair os escândalos, aí teve impeachment e aquela coisa toda. E quando o Macis chega, cara, ele chega, né, o Casares sofre impeachment na sexta, aí no sábado de manhã ele já estava no CT para conversar com os jogadores. Isso, se não me engano, foi antes do jogo contra o Corinthians, né, lá em Itaquera, que a gente empatou em 1-1, se não me engano. E assim, cara, no ano passado, a diretoria, que era Casares e os caras abandonaram o time. Tinha informação, inclusive, que os jogadores se sentiam largados lá, porque os caras largaram, abandonaram. Estavam preocupados com show, com eleição e largaram o time. O São Paulo estava abandonado, né? Então eu ouso a dizer, né, que os jogadores não viam a cara do Casares tinha tempo, né? É capaz dos jogadores ter visto o presidente pela primeira vez em 2026, mas já com o Macis, né? Pra você ver como é que tava a situação aí, e fora que o Rafinha, evidentemente, ele é o líder, conhece todo mundo ali, ou quase todo mundo ali, ele jogou, né, junto, algum tempo atrás no São Paulo, tem pouco tempo que ele se aposentou, e cara, precisa de líderes como o Rafinha, cara, entendeu? Muita gente fala, pô, o que o Rafinha faz? Ficar incentivando, falando palavras bonitas, cara, tem que ter um líder, todo grupo tem que ter um líder no futebol, irmão, isso é essencial, tem que ter um cara assim. Entendeu? A gente tinha até no passado o Luiz Gustavo, só que foi embora. Não renovou, né? A diretoria não quis renovar com ele. Aí o Rafinha voltou e esse cara ajuda muito. É importante, tem que ter um cara desse, né? Por mais que ele não seja um jogador lá dentro, né, cara, de campo, mas ele tá no dia a dia, ele vai para as viagens, né? Inclusive tá repercutindo muito aí o vídeo dele no vestiário no jogo contra a Primavera de sábado. Então esse cara faz diferença. Então acho que o Rafinha, o Macis focando no futebol, isso tudo aí, evidentemente que melhora, deixa mais tranquilo o ambiente aí do que aquele caos bizarro que estava acontecendo no São Paulo, né? Enfim.